Irmãos, eu gostaria que você pensasse no nome de alguma pessoa. Pense aí no nome de alguma pessoa que você gostaria que convertesse ao Senhor. Então, uma pessoa que você gostaria que estivesse cultuando a Deus junto conosco aqui. Pense aí, né? Será que é seu esposo? Será que é sua esposa? Será que é seu filho, sua nora, seu neto, seu primo? Será que é um amigo? Será que é alguém do seu convívio? Será que é lá do trabalho? Todos nós, irmãos, temos pelo menos alguém que nós gostaríamos que conhecesse a Jesus e passasse a amar a Jesus. Eu acho que todos nós temos pelo menos alguém. E aí, irmãos, nós não temos o poder de converter essas pessoas. Eu sei que você sabe disso, eu sei disso, mas Deus usa você, Deus me usa nesse processo. Nós não temos o poder de converter as pessoas, mas Deus usa a cada um de nós nesse processo. Você sabia que Deus usa você para a conversão de pessoas? Irmãos, hoje nós vamos pensar um pouco justamente sobre isso. No texto de hoje, trata da semeadura e da colheita. Eu sei que talvez os irmãos conheçam o texto, é familiar para os irmãos. E aí nós vamos perceber que embora o semeador, ele deva se esforçar o suficiente para preparar o solo e semear a semente, ele não tem controle sobre a colheita. O semeador não tem esse controle. Ele pode sim cultivar fielmente o solo, manter o campo livre de ervas daninhas que acabam roubando ali os nutrientes, né, que vão impedir o crescimento ali, mas o Senhor é o responsável pela colheita. Irmãos, o semeador, ele é incapaz de fazer a semente germinar no solo, produzir a chuva necessária no momento certo para ter o crescimento. O semeador não consegue fazer com que o sol brilhe no campo no momento certo. Então, enquanto o semeador faz tudo o que pode, ele deve depender do Senhor para uma boa colheita. A ideia é, nós somos chamados para compartilhar a nossa fé, plantando sementes do Evangelho. Eu sou chamado, você é chamado para isso, para compartilhar o Evangelho, semear o Evangelho, mas nós não temos controle sobre a colheita. Podemos ser fiéis e plantar uma boa semente, sim, mas, irmãos, o Senhor deve preparar o coração de quem ouve e faz com que a semente germine, né? Crie raiz no coração dessas pessoas. O Senhor é o único responsável pela colheita. Mas sabe, irmãos, como crentes, isso pode ser frustrante às vezes, porque nós gostaríamos de compartilhar o Evangelho, compartilhar a nossa fé, e nós gostaríamos de ver resultados imediatos. Nós gostaríamos de compartilhar para alguém próximo de nós o Evangelho e ver que ela entendeu, que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador e que já começou a cultuar junto conosco aqui. Mas nós devemos sempre lembrar que o Senhor é o responsável pela colheita. Irmãos, nós não somos chamados nem capazes de salvar ninguém. Você não é chamado para salvar ninguém e nem é capaz disso. O que nós somos é chamados para apresentar o Evangelho, é para falar de Jesus. Embora nós tenhamos tantas limitações quanto à colheita, nós vamos perceber que nós devemos permanecer fiéis, para assim semear a boa semente. Vamos tomar alguns minutos aqui, irmãos, nessa manhã, para considerar
o tema semear e confiar. O tema é semear e confiar. Eu vou ver em 3 partes aqui com os irmãos, de uma forma breve, objetiva. Mas olha o versículo 26 e o 27. A atividade da colheita. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda, de dia e de noite, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Sem que ele saiba como. Perceba que nos versículos iniciais nós encontramos a descrição de Jesus aqui, das atividades envolvidas justamente no processo aí de crescimento, que conduz para essa colheita. Aí, se você observou na leitura, fala da semeadura. Mais uma vez, Jesus lembrou os ouvintes, no início do capítulo ele já tinha falado sobre isso. Ele vai falar da necessidade aqui, e lembrar os ouvintes da necessidade da semente ser semeada, se houvesse alguma esperança de colheita. É isso que Jesus está tentando mostrar. Para o agricultor colher uma colheita, ele tinha que se comprometer com uma boa semente. Irmãos, isso foi fundamental, e isso é fundamental para a colheita. Além de semear, nunca se poderia esperar colher uma colheita. Nós vamos discutir aqui, pensar um pouco sobre isso, os aspectos da colheita. Eles estão completamente fora do nosso controle. Fora do seu controle, e é isso que o Senhor Jesus está tentando mostrar. Mas esse princípio nunca mudará se esperamos colher uma colheita. Devemos estar dispostos a semear a boa semente. Esse princípio não muda. Esse princípio ele é verdadeiro no reino físico, como no reino espiritual. Se eu quero colher, eu tenho que estar disposto a semear a boa semente. Como que eu imagino e penso, eu quero colher, mas eu não vou plantar. Eu não vou semear a semente. Como que eu espero colher? Um agricultor não pode esperar uma colheita se ele nunca tem tempo para plantar a semente. Da mesma forma, irmãos, não podemos esperar que aqueles que estão separados de Cristo, eles venham até Cristo, se o Evangelho nunca for apresentado. Se o seu amigo, se a sua amiga, se o seu parente, se o seu familiar, se você quer que ele venha ao Senhor, você precisa apresentar o Senhor Jesus, você precisa semear. Mas o versículo 27 traz uma questão da espera aqui, porque se você observar, Jesus revelou que após o plantio da semente, vem um período de espera. Primeiro nós plantamos, semeamos, depois nós esperamos. O plantador aqui, ele faz a sua parte. Ele preparou o solo, ele semeou a semente, mas agora tudo que ele pode fazer é esperar que o Senhor providencie a colheita. Irmãos, haverá algum trabalho ao longo do caminho para manter, sim, as ervas daninhas removidas, mas perceba que o agricultor não tem controle sobre o crescimento das plantas, ou até mesmo o rendimento da colheita. O que Jesus está mostrando, irmãos, versículo 27 aqui, que só o tempo revelará a abundância dentro da colheita. Este é muitas vezes o aspecto mais difícil da semeadura e da colheita, porque muitos de nós não temos paciência, nós desejamos os resultados imediatos. Mas irmãos, no entanto, colher uma colheita nunca acontece da noite para o dia. Nós devemos sim fazer a nossa parte. E é isso que o versículo 26 está dizendo. Nós temos sim que fazer a nossa parte, semeando fielmente a semente.
Mas o versículo 27 diz: deve esperar pacientemente que o Senhor vai providenciar o crescimento. Sabe a ideia? Você deve sim fazer a sua parte e esperar que Deus mude o seu marido, que Deus mude a sua esposa, que Deus mude o seu amigo, o seu patrão, a sua patroa, as pessoas que você convive, seus filhos, seu chefe. Nós devemos esperar pacientemente o agir do Senhor, porque o crescimento vem do Senhor. Mas a nossa parte, nós precisamos fazer. Semear fielmente, falar fielmente, testemunhar fielmente, mas esperar confiantemente no Senhor. O versículo 27 ainda traz um aspecto da esperança. Se os irmãos perceberam, enquanto o agricultor espera que as plantas amadureçam e deem seus frutos, ele é obrigado a depender do Senhor e a esperar uma boa colheita. A quantidade de rendimento está totalmente fora do seu controle. Ele precisa estar dependente. Além de esperar, depender. Como eu disse, sem dúvida, aqui o agricultor, ele cuida do campo, enquanto a colheita está produzindo, mas perceba, ele não pode fazer com que a planta produza os seus frutos. Ele não tem esse poder. Ele deve esperar pacientemente, com uma expectativa esperançosa pela colheita. E aqui é outro aspecto interessante, também um aspecto difícil para muitos que semeiam, né, a semente do Evangelho. Porque, irmãos, nós devemos ter cuidado para não colher as frutas verdes. E eu acho interessante isso, porque nós não temos controle sobre a colheita e falta-nos a capacidade de poupar. Por mais que nós gostaríamos de ver as pessoas chegarem a essa fé salvadora em Cristo, a colheita está fora das nossas mãos. Irmãos, devemos fazer a nossa parte. Colocar sim os nossos esforços em oração, devemos confiar na vontade soberana de Deus para essa colheita. Mas nós devemos depender do nosso Senhor. Mas o segundo aspecto, observe o versículo 27, vou ler só a parte B e depois o versículo 28. Ele dorme, acorda de dia e de noite, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Eu acho que o aspecto aqui, irmãos, parece que Jesus está mostrando o mistério na colheita aqui. Porque, perceba, se os irmãos observarem atentamente, os irmãos perceberam que enquanto Jesus continuou a compartilhar os princípios relacionados aqui à semeadura, à colheita, ele abordou um grande mistério aqui dentro da colheita. Observe essa questão da germinação aqui. Enquanto o agricultor era fiel em semear a semente, ele não podia controlar se aquela semente iria germinar e produzir planta ou não. Ele não tem controle sobre esse processo. Ele é fiel em semear a semente. E com o tempo, a semente germinou e produziu uma planta. Irmãos, o agricultor aqui, o que Jesus está tentando enfatizar, é que o agricultor não criou nada. E ele realmente não consegue explicar como isso aconteceu. Ele não criou a semente. Ele não fez esse processo. Ele fez a sua parte e o Senhor fez o restante.
Perceba que os princípios relacionados à semeadura e à colheita, eles são também milagrosos aqui, para nossa compreensão. Por exemplo, pega-se uma mera semente, coloca ali no solo, aí com a temperatura, né, as temperaturas e a umidade certa, a semente produz uma planta. Às vezes, as sementes podem ficar dormentes por longos períodos, mas aí, eventualmente, germina e produz uma planta. Irmãos, o mesmo acontece com a semeadura do Evangelho. Por mais que desejamos que nossos esforços sejam frutíferos, somente o Espírito de Deus pode gerar o coração e fazer com que a semente germine, produzindo vida. Nesse processo eu não tenho poder, você não tem. Nós não, às vezes, entendemos isso e não podemos nem explicar. Felizmente não precisamos. Mas, irmãos, não somos chamados para produzir vida. Nós somos chamados para plantar semente. Eu vou repetir para você nessa manhã. Você não é chamado para produzir vida. Você é chamado justamente para plantar semente. E às vezes nós ficamos tão maus, nós ficamos tão tristes, porque nós queremos ter esse poder de produzir vida, de transformar alguém ao nosso lado, de transformar as pessoas que estão à nossa volta, mas nós não temos esse poder. Nós somos chamados não para produzir vida, mas para plantar a semente. E aí o versículo 28 traz um aspecto do crescimento, porque se os irmãos observaram atentamente, o mistério e o milagre da semeadura e da colheita, eles continuam aqui. Porque, dadas as condições certas, eventualmente, a semente germinará, produzindo uma planta. A planta será pequena no início, mas ela vai crescer, ela vai amadurecer, ela vai produzir pequenos frutos, vegetais. Com o tempo, a gente vai perceber que eles amadurecerão para a colheita. Irmãos, mais uma vez é um mistério para o agricultor. Lembre-se que tudo que ele fez foi plantar a semente. A germinação, o crescimento contínuo da planta estavam fora do controle do agricultor. Ele plantou a semente, mas foi Deus que trouxe o crescimento. Eu gosto de pensar, irmãos, e ver várias dessas fases de crescimento, né? E a ideia é, olha, eu planto, mas é o Senhor que traz o crescimento. Sabe aquela expectativa de plantar? À medida que as plantas crescem, você começa a ficar empolgado, você vê ali, vai começando a crescer. Eu lembro da minha infância plantando feijão, né? No algodão ali, né? Acho que alguns irmãos já fizeram isso. E aí você vai vendo as primeiras raízes, e aí você vai vendo aquilo, puxa, que expectativa, que empolgação. Isso vai crescendo no nosso coração, porque a gente vai percebendo que aquilo está germinando. E aí o versículo 28 traz a ideia desse resultado, porque enquanto o agricultor espera pacientemente, eventualmente a colheita ela é recebida. Irmãos, o que começou com uma pequena semente, colocada ali no solo, produziu plantas, deu frutos. Com o tempo a fruta amadureceu, estava pronta para a colheita. Em um ano bom, né, a maioria dos frutos atinge a maturidade, mas perceba que não atinge 100% a maturidade, né? Inevitavelmente, algum dos frutos não vão conseguir atingir aquela maturidade. Aí, novamente, o que acontece? O agricultor não tem controle sobre o amadurecimento dos frutos.
Nós não temos. Podemos fazer sim tudo o que pudermos para nutrir, para equipar, mas nós não podemos pensar no amadurecimento dos frutos como algo que depende de nós. A maturidade repousa justamente no Senhor. E por último, irmãos, olha o versículo 29. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Irmãos, aqui Jesus descreveu o campo amadurecimento e a colheita sendo ceifada. A gente percebe aqui a ideia da paciência que está envolvida. Jesus, ele revela e ele revelou aqui que a colheita nunca é colhida até que o fruto seja produzido, né? Então a ideia é, não adianta colher a colheita cedo. Tem um tempo certo. O fruto ele não estaria maduro e o rendimento não seria o que deveria ser. Então a ideia é, o agricultor ele deve esperar até que a colheita esteja pronta, antes de decidir colher. Irmãos, nós também precisamos trabalhar isso no nosso coração, a paciência. A paciência. Nós também devemos esperar no Senhor em seu tempo. Tentar colher a colheita, que a fruta ainda não está pronta, não vai produzir um rendimento desejado. Por isso que nós temos que esperar. A paciência é necessária quando se procura colher uma colheita. E aqui também a questão da prudência é algo que me chama a atenção, porque o tempo de antecipação do paciente, da situação aqui, né, das pessoas que nós queremos, nas pessoas que nós queremos que tenham um encontro com o Senhor, as pessoas que se dobrem, as pessoas que amem ao Senhor. Perceba que o agricultor sábio sabe que só tem uma certa quantidade de tempo para colher a colheita. Um atraso fará com que a fruta fique madura e fará com que ela seque a videira. Irmãos, ambas situações arruinariam a colheita e o rendimento aqui produzido. Enquanto precisamos ter paciência de esperar no Senhor, até que esteja pronto, nós também precisamos de sabedoria para colher a colheita quando for a hora certa. Se nós passarmos do ponto, se nós não colhermos na hora certa, isso também será prejudicial. Perceba, irmãos, que se você for fiel em semear a semente do Evangelho, eventualmente encontrará frutos maduros. Haverá sim certas ocasiões, irmãos, que será a hora certa para colher e nós devemos estar sim comprometidos para compartilhar a nossa fé, para dizer da nossa fé. Mas nós precisamos entender o tempo e a ação do Senhor. Final do versículo 29, quando vai dizendo, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Irmãos, chegou a colheita. A fidelidade e a paciência do agricultor acabaram tendo resultados. Perceba que o Senhor achou por bem abençoar seus esforços. Produzir aqui uma colheita, pronto para ceifar. Você consegue lembrar, e lembre-se disso, tudo que o agricultor tinha controle era o plantio da semente. Mas Deus honrou a sua fidelidade em semear, e Deus honrou e produziu o crescimento. Toda a glória da colheita foi para Deus. Mas a providência estava envolvida aqui. Do Senhor achou por bem abençoar os esforços desse agricultor
E o Senhor produziu uma colheita pronta para ceifar. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que nada nessa parábola promove ou insinua a preguiça do agricultor. Não diz isso, nenhum lugar. Ele foi fiel em semear, ele foi fiel em trabalhar no campo. É isso que vemos. Mas, no entanto, o resultado final estava fora do alcance, do controle do agricultor. Irmãos, há uma medida de conforto nessa parábola para aqueles que semeiam a semente do Evangelho. Embora o Senhor espere que semeamos fielmente, em nenhum lugar revela que nós somos responsáveis pela produção dos frutos. Eu não sei para os irmãos, mas eu acho que isso traz conforto para nós. Porque isso é um ato soberano da graça de Deus, da providência de Deus. No seu tempo e de acordo com a sua vontade, o Senhor vai produzir frutos. E Ele vai sim supervisionar a colheita. Por isso, irmãos, nessa manhã, eu espero que essa parábola tenha desafiado, tenha encorajado você, a todos nós, a sermos fiéis no Senhor e a plantarmos a semente, a semearmos a semente. Devemos estar dispostos a semear a semente do Evangelho e a confiar que a colheita é dele. Mas nós temos que semear. E talvez, pastor, mas como que eu semeio? Eu não sou um pregador, eu não sou um pastor para pregar aqui e ficar pregando. Eu semeio o Evangelho com as minhas atitudes no meu trabalho. Eu semeio o Evangelho dizendo da minha fé e da minha confiança quando vem os problemas. Eu semeio o Evangelho dentro da minha casa com as atitudes para minha esposa, para o meu esposo. Eu semeio o Evangelho quando nas minhas atitudes eu estou refletindo a palavra do Senhor. Isso é semear. Se você está lutando para semear, e talvez você não sabe, pastor, eu não sei como semear, busque a orientação do Senhor. Dobre o joelho e fale, Senhor, me ajude, porque eu quero semear o teu Evangelho no coração daquela pessoa. E eu não sei como eu faço, mas me ajude. Se você percebe o mover de Deus no seu coração também, talvez nessa manhã, e talvez você perceba que algo está impactando para você ir até os pés do Senhor na cruz. Talvez é o Senhor trazendo a germinação, produzindo frutos na sua vida nessa manhã. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Oh Senhor, obrigado. Obrigado por essa parábola. Obrigado por o ensinamento do teu filho. Que nos mostra, Senhor, de uma forma tão impactante, que nós precisamos semear a semente. Nós não devemos ficar preocupados com essa germinação, com a produção dos frutos, mas somos chamados não para trazer vida, mas nós somos chamados, Senhor, para semear o teu Evangelho. Ajude-nos, Senhor, nas pequenas atitudes, na forma como nós falamos, na forma como nós nos expressamos, na forma como reagimos aos problemas, na forma como nós lidamos com os conflitos relacionais, que assim nós possamos semear a semente, mostrar e fazer com que as pessoas percebam algo diferente em nós, e assim, a germinação, com o poder do Senhor, a ação do teu Espírito, vai acontecer no coração das pessoas, ao nosso redor. O nosso desejo é que mais pessoas estejam conosco aqui, amigos, pessoas próximas. Mas para isso, Senhor, vem com o teu poder. Germine as sementes que nós estamos semeando
no nosso dia a dia, ao nosso redor. Esposo, esposa, filhos, amigos, parentes, netos, que nós queremos tanto que estejam conosco. Ó Deus, transforme, Senhor, a começar de nós, a todos nós, em nome de Jesus. Amém.